Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui uma certa reflexão do livro de C.S. Lewis, que tem o título Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Carta número 1. Bem, fazendo um pequeniníssimo resumo dessa obra. Essa obra vai falar aqui de um demônio mais experiente que ensina um demônio menos experiente a tentar as pessoas, a tentar os cristãos, certo? E essa obra, logicamente, ela tem muitos aforismos, o aforismo, né? Muito interessante para a gente refletir, meditar e crescer. Vamos lá. A argumentação dessa carta 1, Lewis, ou o demônio experiente, no caso, ele vai ensinar o demônio mais jovem a não tentar convencer os cristãos por meio de argumentação lógica. Por quê? Porque diz ele que hoje em dia não importa essa questão de argumentação. O que importa, na verdade, é se isso que está sendo falado, dito ou tratado ou acontecendo tem alguma questão prática para mim, para a minha vida, certo? Mas enfim, eu vou ler aqui. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar, por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo. Temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente, daquele que está sendo tentado. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Então vamos lá. Tratar algumas coisas. Não vai dar para ler muito, para o vídeo não ficar muito longo. Mas alguns argumentos interessantes que a gente consegue refletir aqui. Primeira coisa, né? A argumentação séria despertará a razão para coisas importantes. Isso daí era bem interessante, porque muitas pessoas não se dão o luxo, o prazer de meditar sobre coisas sérias. Ficam vivendo, muitas vezes, a sua vida em coisas supérfluas, em coisa totalmente cotidiana, que não tem nenhum peso, de coisa séria. Um exemplo, ninguém pensa, geralmente, né? Ah, o que vai ser a minha vida depois daqui? Aquelas perguntas que nós tínhamos, muitas vezes, na época da adolescência, elas são suplantadas ou enterradas, muitas vezes, por várias emoções que surgem também nessa época, mas por coisas triviais que não têm muita importância, mas é o que a gente tem para viver às vezes. E daí a gente acaba abandonando. Mas todo mundo passa pela experiência de perguntar por que existe, por que veio ao mundo, qual é a razão, o que acontece, enfim, cheio de perguntas, geralmente que é respondido, ou tem tentativas de resposta na filosofia e na teologia, e muitas vezes a pessoa abandona isso. Então, um ponto aqui para a gente pensar: mente vazia versus mente reflexivas. Muitas pessoas, infelizmente, passam anos e anos de sua vida sem crescer intelectualmente falando. Muitas pessoas realmente têm mente vazia. E muitas vezes essa mente vazia faz pessoas, é redundante, mas faz pessoas vazias. Pessoas que não têm um propósito claro, pessoas que não sabem para onde vão, o que estão fazendo, pessoas que estão à deriva da vida. Por outro lado, as pessoas de mente reflexiva, ela começa e ela consegue encontrar o propósito na vida dela, ela consegue enxergar aonde ela quer chegar e os meios do que ela deve fazer para poder alcançar o objetivo. E, e assim muita gente vai vivendo, né, com a mente vazia. Outro ponto a pensar também é que argumentos sérios e verdadeiros versus o banal. Essa questão aqui, essa tentativa aqui é que quando você vai ter argumentos sérios sobre as coisas da vida, você começa a ser uma pessoa mais consciente, de certa forma, mais empática, mais solidária. Você começa a não olhar e a não ver o seu próprio umbigo, mas é perceber as outras pessoas e perceber que suas ações, elas interferem na vida de outras pessoas. E daí você começa, logicamente, a ter um pensamento mais, como eu posso dizer, fraternal, de certa forma. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, mas eu acredito que sim. Algumas vezes nós estamos querendo conversar coisas sérias com algumas pessoas, e quando a gente começa a falar coisas sérias, muita gente, ela busca mudar o assunto, busca fugir do assunto. Por quê? Porque vive na banalidade de seus pensamentos, na banalidade de seu cotidiano, no ordinário da sua vida. E daí quando você às vezes começa a ter uma conversa um pouco mais filosófica, enfim, uma conversa um pouco mais erudita, muita gente nem se importa para isso. Porque realmente não tem interesse, né? Muita gente não tem interesse. O que importa é, muitas vezes,
barriga cheia, algum dinheiro na conta e pronto. E daí muita gente vai vivendo no vazio de suas vidas, né? Outro pensamento aqui que eu gostaria de trazer também é a distração versus o aprofundamento. Muitas pessoas têm uma capacidade muito grande de ser distraído. Não consegue prender a atenção em nada por muito tempo. Então, por mais que você esteja, às vezes, falando, tratando de coisas realmente importantes, a mente dessas pessoas muitas vezes levam elas para a distração das coisas banais da vida. Quer ver? Nesse livro aqui ainda fala assim, né? Lembre-se de que ele não é como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Você não se dá conta de quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, viu uma cadeia de pensamento em sua mente começando a tomar o caminho errado. Esse caminho errado é o caminho, aqui na linguagem, né, que é um demônio falando, é o caminho que leva para Deus. E a argumentação dele é muito boa, na verdade. E muitas pessoas, às vezes, quando começam a pensar sério sobre as coisas da vida, elas conseguem ter um lampejo, um brilho de luz de coisas espirituais, de verdades espirituais. E muitas vezes, quando essas pessoas começam a ter essa vontade, logo vem uma distração. Tipo, é hora de comer, é hora de sair para fazer alguma coisa, vai logo para um entretenimento, assistir alguma besteira. E muitas vezes vive realmente a vida fugindo de refletir seriamente sobre as coisas. A nível de mais exemplos, para a gente também já estar encerrando, tem um outro livro aqui muito interessante, que vai falar de alguns homens que, a partir de ser essa mente reflexiva, de pensar seriamente sobre as coisas, chegaram a um tipo de teologia. É importante ressaltar que nem sempre esses pensadores aqui citados são necessariamente cristãos ortodoxos, mas chegaram a verdades espirituais interessantes. Um deles é o Blaise Pascal, conhecido no mundo da matemática também. Outro dele também citado aqui é o Fyodor Dostoiévski, tem uma obra muito boa também e faz alusão. Tem o Soren Kierkegaard também, que é outra citação daqui. Entre outras pessoas também, eu estou falando aqui mais desses que não são necessariamente voltados à questão religiosa, porque daí a gente poderia citar o John Locke, o Santo Agostinho, enfim, outras pessoas também. Em suma, a verdade é que se você se dedicar, não todo dia, lógico, não é para você virar um filósofo, um Sócrates por aí pelo meio do mundo, mas se você meditar seriamente sobre as coisas da vida, você vai conseguir e vai começar a ter algumas ideias muito semelhantes do que a Bíblia ela fala sobre Deus, a nossa vida e a nossa existência. E daí esse é um convite para você, talvez, começar a pensar, a refletir para onde está indo a tua vida, como é que está a tua vida, e entender que existem muitas respostas para muitos questionamentos de nossas divagações filosóficas que a gente sempre tem, uma vez ou outra na vida. Mas é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha o vídeo. E para você que tiver condições, compra essa obra. É um livro que tem realmente muitas reflexões boas. Alguns não é que não sejam boas, é que é coisa mais do tempo de Lewis. E daí não tem muito praticidade com a nossa vida às vezes. Mas tem outros pensamentos muito interessantes aqui que cabem muito à nossa reflexão e à nossa atenção. Fique com Deus. Até o próximo episódio.